Nós costumamos falar que o corpo é a nova face. E eu vou querer falar das partes corporais que são mais tratadas atualmente. O que você percebe que é a queixa corporal principal ou as queixas corporais principais que onde nós vamos fazer os tratamentos atualmente? Assim, eu acho que, por exemplo, no Brasil, o corpo sempre foi muito, né, visto, muito exposto. As pessoas, de um modo geral, sempre tiveram, pela exposição das praias, do clima, sempre tiveram uma preocupação com o corpo. Mas agora, realmente, de uns anos para cá, essa questão de você poder ter as ferramentas descerem, né? Antes nós tínhamos mais recursos para a face e aí as coisas foram migrando também para outras áreas do corpo. Por exemplo, hoje, se eu for falar o que está mais em alta, apesar de nunca ter estado em baixa, digamos assim, é o glúteo. Né? Com certeza. O glúteo, ele está, se você me perguntar, o número 1 hoje... o bumbum nunca esteve em baixa no Brasil. Sempre foi Mas agora, realmente, estourou. As meninas estão exigentes, hein? Estourou, né? As meninas estão exigentes por elas mesmas ou por conta da pressão das mídias sociais? Elas veem aquela figura, aquele Instagram com aquele bumbum todo redondinho e querem ficar iguais? Ou é por ela mesma? Para onde está indo isso? Olha, outro dia eu estava até comentando numa entrevista que eu acho que assim, hoje não existe um termo para isso, a gente pode até criar. Mas existe uma adequação da imagem para a rede social. Existe, porque às vezes o que acontece? Ou assim, tudo depois tem um equilíbrio, né? Mas às vezes o cabelo, você tem que adequar a imagem para parecer melhor, coisa que no dia a dia tá tudo bem, mas de repente um cabelo longo não fica tão legal no vídeo, a cor do cabelo. Então, se você for ver essa exigência, né? Antes, geralmente o artista que fazia televisão tinha que ter um corpo mais magro, porque a tela aumenta, mas hoje todo mundo tem. Todo mundo faz um vídeo. Tá todo mundo na telinha. Você tira foto, dependendo do ângulo. Você entende? Essa exigência passou de ser uma exigência só da televisão, que era uma coisa que estava longe, e de repente todo mundo virou um artista, virou alguém um influencer, alguém que posta, alguém... Sim. E aí, quando você vai... Eu acho que, assim, existe um exagero. Eu estava vendo várias influencers, celebridades, que estão tirando, por exemplo, lábio, boca. É verdade. Né? Estou vendo. E fazem bem. Emagrecendo. Fazem bem. Indo para um outro lado que é o natural. Então, essa coisa de aumentar muito, de ficar parecendo um filtro. O filtro antes era mais quase um deboche, uma caricatura. E aí as pessoas começaram, mas ok, aí você fala, mas os dentes brancos, sim, para uma pessoa que trabalha com imagem, tudo tem um dente maior, um dente branco, um dente fica melhor, né? Um rosto quadrado, quando você vê uma imagem 2D, uma imagem estática, um antes e depois, que eu acho muito injusto isso, porque às vezes naquela imagem maravilhosa do 2D, todo mundo com o rosto quadrado é maravilhoso. Só que às vezes na realidade, no dia a dia, não é assim, não necessariamente assim. É muito cruel, né, essas imagens. E o glúteo, por exemplo, é a mesma coisa. Quando a gente fala em harmonização corporal, é um equilíbrio, é dosar áreas que você tem que... nem tudo precisa aumentar. No glúteo, por exemplo, muitas vezes quando você tira aquela parte de cima, a parte que vem ali do quadril, tanto do culote como a parte dos flancos. Sim. Abaixo da cintura. Muitas vezes, quando você reduz ali em lipoaspiração, se faz muito, você já faz uma curvatura, você faz uma depressão seguida de uma elevação. Então, quando você fala em harmonização, nem sempre é colocar. Muitas vezes você coloca numa área e tira de outra. O glúteo ele precisa de uma avaliação que às vezes a questão está, como eu disse, na cintura ali, tá no flanco, não tá no glúteo. Porque o bumbum é como se fosse um quadro que precisa de uma moldura. Você tem a moldura, seria cintura, flanco, a região do culote lateral e embaixo aquela
curvinha que o pessoal chama, às vezes, de bananinha. Isso. Então, você precisa dar uma harmonizada nessas estruturas. Nem sempre você vai aumentar o glúteo, como você bem falou, ele ficar enorme. Não, basta você harmonizar as estruturas que você já vai dar uma projeção. Sim. E você tem notado uma mudança no formato do glúteo pedido? O que o pessoal tem mais pedido? Na verdade, assim, eu acho que sempre que você vai para tratar uma área, a tal da naturalidade é muito difícil você manter. Muito. Ou o profissional erra a mão, ou o paciente. Eu tenho, por exemplo, uma foto linda de um glúteo, né? Que seria o glúteo padrão que nós falávamos há algum tempo. Hoje, se você coloca uma foto de uma mulher real, daquele glúteo, e uma com glúteo preenchido, eu tenho certeza que a grande maioria, tá? Vai preferir o glúteo preenchido. Sim. Se você for pensar, o lábio preenchido, o que se almeja, talvez porque o que fica escancaradamente visível, é uma coisa exagerada. Os glúteos estão perdendo as elevações, as reentrâncias, o desenho e virando bexigas, bolas. Tá tudo parecendo 2 melões, né? O bumbum fica parecendo 2 melões. Exato. Qual é o produto que deixa com esse aspecto de redondo, de melão? Ou quais os produtos? O que a pessoa está injetando que está ficando com aspecto de melão? É assim, o glúteo, o que você tem que pensar? Ele é uma estrutura onde não é só o arcabouço ali da pele que faz a diferença, né? Por exemplo, a mão não tem muita gordura, não tem muito músculo. Basicamente, você trata a pele, né? A face é um equilíbrio entre as zonas. O glúteo, você tem gordura e tem músculo. Sim. Então, o glúteo você tem que vir tratando ali desde as ondas do campo eletromagnético, desde a eletroestimulação para melhorar, acordar aquela musculatura. Se a pessoa faz ou não atividade física, isso é fundamental. Quando ela faz, ela aumenta o glúteo, às vezes assim, 50%. E ainda a gente associa o campo, porque o campo consegue ativar áreas ou músculos que não tem ali uma sinapse muito legal, que não cresce. Esse aparelho de ondas eletromagnéticas, ele consegue fazer 20 mil contrações em 30 minutos. Isso é impossível de ser feito pelo humano. Sim, em todas as camadas, né? Exatamente. Não é que ele substitui, mas eu acho que é um coadjuvante, porque ele dá o formato, ele aumenta. Interessante, né? Que dependendo de como você posiciona o handpiece, você pega glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. E com isso você consegue trabalhar todas essas regiões. Realmente, é uma tecnologia... Para quem está pensando em tratar o corpo, é uma tecnologia que vale a pena investir. Eu vou subindo, tá? Então, assim, o músculo ondas eletromagnéticas e ginástica e exercício. Exatamente. Aí a gente sobe o quê? Gordura, tecido adiposo. Tem pessoas que já têm, tem pessoas que não têm. Muitas vezes você pode, através, por exemplo, tira a gordura de um lugar, ali para enxertir, coloca para aumentar. Mas isso já era comum. Fazer lipo, fazer enxertia, isso não era. O que impulsionou foi o uso dos bioestimuladores nessa região, né? Que vamos vir historicamente. Então, você coloca ali mais na parte superficial, então você já melhora a celulite, você já vai... principalmente o polilático, né? Ele dá aquela expansão, eu falo que é uma expansão 360 graus, e vai muito bem no corpo e às vezes não tão bem no rosto, porque você acaba ficando uma lua cheia. Com o rosto redondo, mas o bumbum redondo hoje o pessoal tá curtindo. Tá curtindo, né? Porque como ele dá insuflada, então ele preenche áreas que o músculo às vezes não tá tão desenvolvido, ele melhora a celulite. Se você associa uma transição, eu gosto muito, eu chamo essa técnica de poly-incision. Você faz a incisão e faz o polilático. Eu gosto muito de fazer isso. Então, você já trata duas coisas. E atualmente, e finalmente, o maior volume de ácido hialurônico
porque glúteo, proporcionalmente, é uma área que precisa de volume, né? Sim. Expansão volumétrica, se você for pensar para você elevar uma pele, você tem que ter um produto que em volume grande. Não adianta você colocar meio ml de ácido hialurônico, né? Uma ampola de 1 ml. Você precisa de produtos maiores, com volumes maiores, com preços mais acessíveis. Então, finalmente, a chegada de ácido hialurônico corporal, que é o mesmo que a gente usa na face, mas, óbvio, com uma densidade adequada para ela conseguir projetar aquela área. Eu acho que vai ser o novo boom, assim, você associar, e associar tudo, né? Você coloca o bioestimulador em uma área um pouco mais superficial, o ácido hialurônico às vezes um pouco mais profundo, ou um no centro, outro na lateral. Aí tem vários recheios que a gente pode fazer, várias combinações desse sanduíche, né? Para dar esse... Mas o que se vê no momento, obviamente, é um exagero, né? Tá. É quase a prótese que deixa aquele glúteo que todo mundo falava, nossa, não quero, fica muito artificial. Então, tem que tomar cuidado. Eu acredito que vá se chegar num equilíbrio. Sim. Mas ainda os exageros, né? E